Olá a todos, boa noite. Oi Jefferson, já já te chamo. Estamos começando mais uma live, sendo que hoje é uma live especial, né? Uma live de comemoração para celebrarmos a remissão total do zumbido do Jefferson, que já já vou chamar aqui para conversar com ele, juntamente com a querida Fernanda. E eu espero que todos sejam bem-vindos. Para quem nunca participou da minha live, né? Hoje nós vamos poder ouvir, né, o depoimento de um paciente, de uma pessoa que tinha zumbido, que hoje não tem mais, né? Que o zumbido não é mais percebido, né? Então a gente precisa realmente comemorar quando a gente vê esses casos, né? Assim como o meu, que eu estou há alguns anos também sem perceber meu zumbido, né? E a gente escolheu a melhor forma de classificar esse tipo de zumbido como uma remissão, né? O que é remissão? Remissão é algo que tá lá e de repente se esconde, fica lá quietinho e não está à tona, não está apresentado, né? Por isso que a gente chama de remissão. Acho que é o melhor termo, né? Como, por exemplo, tem certas doenças autoimunes, né? Que às vezes a pessoa ela apresenta sintomas e tem períodos que esses sintomas desaparecem, né? Então a gente chama de remissão. Então esse é o melhor termo aí, de acordo com o dicionário, de acordo com tudo que a gente já observou, né? Então deixa eu dar uma boa noite aqui para algumas pessoas. Douglas, Elis, Afê, Teodoro, Rose Rabelo, Douglas, Maria, Bela Brito, a Ana, a Zélia, o João, a Rejane. Sejam muito bem-vindos, né? Eu já vou aqui chamar o Jefferson para a gente poder conversar um pouquinho com ele, né? Eu tô aqui na correria, acabei de chegar do consultório, mas deu tempo, pelo menos, eu poder fazer algumas coisas antes, né? Deixa eu só chamar ele aqui. Então, vamos lá. Amei. Vamos ver se ele responde. Peraí, deixa eu chamar de novo. Não. Só um minutinho, então. Peraí. Deixa eu só tentar por aqui. Jefferson. Aqui. Pronto, chamei. Vamos aguardar. E já já eu chamo a Fernanda também, fisioterapeuta, para poder participar aqui comigo dessa live. Nada, Jefferson. Deixa eu ver se eu tento aqui de novo. Peraí. Vamos lá. Ô Jefferson, dá um oi se você tá por aqui, que eu vi você entrando. Oi, tudo Ah, bom? agora foi, porque às vezes demora um pouquinho. Como E é que aí, tá? Jefferson, tudo bom? Tudo, prazer. Prazer conhecer você, viu? Igualmente. Obrigada por poder participar aqui e ajudar, né, a divulgar, no Sim, caso, casos, né, interessantes como o seu de remissão de zumbido. É sempre uma forma da gente trazer algum tipo de sim, esperança ou até mesmo mostrar que o zumbido, em alguns casos, pode entrar em remissão. A gente sabe que a maioria a gente consegue realmente controlar, a gente consegue melhorar quando bem tratado, né? A gente sim, consegue fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida. Mas tem esses casos aí especiais, como o meu, o seu, que a gente realmente consegue o que é o sonho de todo de todo mundo mundo. que tem zumbido, né? Me fala um pouquinho assim, você mora onde, a sua idade e sua profissão? Eu moro em Porto Alegre, aqui para bairro Protásio Alves. Eu tenho 52 anos e eu sou contador. Eu tenho um escritório contábil, então a minha parte mais problemática realmente é o estresse, né? Que é o que acabou me originando esses problemas todos, né? Certo. E me fale uma coisa, quando foi a primeira vez
que você percebeu o zumbido? Quando foi? Faz uns 4 meses. Uns 4 meses. Sim. Certo. E aí, como foi que você percebeu? Você estava onde? Em qual momento? Onde que você estava que você percebeu o zumbido? Eu tava no carro e aí eu não tava conseguindo nem escutar a música, assim, o rádio me irritava, sabe? E foi ali que começou. O primeiro sintoma que eu tive, assim, foi muito forte, né? Tá. Eu tinha uma sensibilidade muito forte no ouvido. Então eu ouvia as pessoas falavam assim, me ricocheteava dentro da cabeça, assim, sabe? E esse zumbido era em qual ouvido? No esquerdo, Só no esquerdo. só no esquerdo. Tá. E ele parecia com um som de quê? Ele era uma máquina, assim, ele tinha como- tipo um zangão, assim, sabe? Aquele barulho, assim, Uhum. E era constante 24 constante, horas. constante. Para Tá. dormir, no início, assim, as primeiras noites que eu tive, eu sentia o coração pulsando, assim, no meu ouvido, sabe? Mas depois, aí, foi só uma vez que eu senti isso, assim, que foi quando eu comecei a ficar até assustado, né? Que eu nem imaginava o Uhum. que poderia ser isso. Uhum. E quando você percebeu o zumbido, qual foi a primeira atitude que você fez? Você falou, nossa, o que que é isso no meu ouvido? E aí, o que que você fez? Você foi procurar um médico? Qual foi a sua primeira atitude? Sim, eu procurei uma médica, né, que trata quando eu tenho problemas de ouvido, de nariz, garganta, né? E ela pediu para mim fazer uma audiometria. Aí eu apresentei a audiometria para ela e ela viu, na verdade, ela para ela se estava normal assim, não, ela não detectou nada, né? Aí Então, foi sua que audiometria não tinha perda. não tinha, pelo contrário, estava muito bem. Ela estava tratando clinicamente, na verdade, né? E então eu já estava preocupado porque eu fui 2 vezes com ela e ela não conseguia entender o que eu estava passando. Aí que eu comecei a comentar com ela que quando eu fazia atividade física eu melhorava, que aí ela disse, opa, para aí então. Então aí ela me indicou a Fernanda, que é a fisioterapeuta, né? Foi aí Ah, que ela que indicou a ela que me indicou. Fernanda. Foi aí que, Ah, graças a Deus, a Fernanda apareceu na minha vida. muito bom. Ô, Jefferson, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava no silêncio do seu quarto, que nota você dava para esse zumbido de 0 a 10? Ah, era 9. Nossa, era 9. muito Era muito alto. forte. No início era muito forte. Tá. E nos lugares assim, por exemplo, que tinha sons, TV ligada, ele baixava um pouquinho ou ele ficava na mesma altura? Para te ter uma ideia, quando eu estava trabalhando, eu tinha que ficar com o telefone longe do ouvido, porque eu não conseguia botar o aparelho perto, porque me machucava, que era constante. Eu ficava trabalhando com aquele barulho, aquilo me irritava. Então você teve uma espécie de sensibilidade a sons? Isso. Tá. Então, gente, para quem não sabe, sensibilidade a sons é hiperacusia, né? Então, você tinha mais sensibilidade a outros sons no dia a dia? Sons Não. mais altos? Durante o dia, tinha. Eu não A podia. sons mais altos, por exemplo, os sons mais agudos do dia a dia, você tinha um incômodo? Não, não. Esse não. Isso não. Não. Ah, tá certo. Tá bom. E me fale uma coisa, ela imediatamente ela te encaminhou para Fernanda, que é fisioterapeuta, ela te passou algum medicamento, sem citar nome, mas ela te passou alguma coisa de Não, medicamento? nada de medicamentos. Ela já encaminhou direto para Direto, fisioterapia. direto, direto. Ah, legal, muito bom. E me fale uma coisa, o que que mais te ajudava no dia a dia em relação ao zumbido? O que que fazia assim, nossa, isso me alivia, isso acalma? Tinha alguma coisa? No início, assim, foi difícil, né? Porque o que acontece? Uh, Existe todas as técnicas, mas a gente também tem que se ajudar, né? Então, eu acabei entendendo o meu problema, porque o meu problema não era só físico. Ele tinha tudo a ver com a minha forma de vida, do meu trabalho. E eu acabei, a Fernanda me ajudou muito nisso também, a entender o que estava acontecendo. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a mudar um pouco meu estilo de vida.
E junto com as técnicas da Fernanda, eu consegui ir diminuindo gradativamente esse problema que eu tava. Tá. Agora, tinha alguma coisa assim, que você sentia que piorava o zumbido no dia a dia? O meu estresse era O tudo estresse relacionado. aumentava o zumbido. Sim, sim. É tudo E, relacionado com o meu estresse. tá. E o período do dia pior, assim, era quando você ia dormir, era quando você acordava, que você Não, percebia ele mais forte. durante o dia, quando eu estava trabalhando, que aí era o meu pico de estresse. Tanto é que de noite eu fazia, melhorava. Então aí eu conseguia relaxar e aí eu conseguia ter uma qualidade de sono melhor, né? Mas no início Ai, eu tomava remédio para dormir, para te ter uma ideia. uhum. Entendi. Aham. E no caso, assim, por exemplo, você fazia atividade física? Você faz atividade física? Travou aqui um pouquinho. Esperando aqui um pouquinho que deu uma travada. Opa, caiu. Eu vou chamar ele aqui de novo, só um minutinho que eu vou chamar ele. Peraí, só um minutinho. Chamar ele aqui de novo. Oi, Pronto, voltou. Que de vez em quando cai um pouquinho. eu faço pilates 2 vezes por semana. Tá. Uhum. E quando você fazia atividade física, o Pilates, você sentia que o zumbido alterava? Ele diminuía. Eu voltei, porque que acontecia? Além do zumbido, eu sinto uma pressão no ouvido. Sabe quando tu vai pra serra? Uhum. Então aí o Pilates acho que abria o canal. Eu não sei explicar, porque eu sou totalmente leigo nisso, né? Mas eu, além do zumbido, eu tinha esse problema de pressão. Você também tinha, às vezes, assim, então, você tinha essa sensação de pressão, você tinha essa sensação de zumbido, sentia também sensação de vibração dentro do ouvido? Não, a vibração não chegava a ter. Tá. E sensação, assim, de dormência, formigamento ou queimação? Não, Tá. Você tem bruxismo ou disfunção temporomandibular? não, Também não, né? também não. Tá. E daí você sentia essa sensação de ouvido tampado, esse zumbido. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você também sentia alguma alteração do zumbido com algum tipo de alimento que você comia? Não, nunca senti nada assim. Ótimo, perfeito. Agora, você sentia dores nessa região de cabeça e pescoço? No pescoço. No pescoço? É a parte esquerda, assim. Aham. É, Muita tensão? muita tensão. Entendi. E aí você foi para Fernanda e aí você estava fazendo o quê? Uma vez por semana o Isso, uma vez por atendimento? semana. Uma vez por semana. Uhum. Uhum. Perfeito. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem dor de cabeça associada ao zumbido? Você tinha dor de Associado, cabeça? eu sempre, eu tenho muita enxaqueca, mas não associado ao zumbido, né? Eu sempre tive, assim. Sempre você teve enxaqueca. Sim, sim. E tontura? Não, Não. não. Tá. E então, basicamente, eu acho que eu percebi que é uma questão muito relacionada ao estresse, ansiedade, Isso, estresse, nervosismo, e sim. aí gera essa tensão nessa Isso. região, né? Porque você não tem bruxismo, você não tem disfunção Não. temporomandibular. Apesar de que a enxaqueca é um fator de risco muito alto para zumbido, Ah, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, saber que a enxaqueca é um fator de risco para zumbido, né? E me fale uma coisa. Quando o senhor movimentava assim o pescoço, a mandíbula, o zumbido alterava? não, Não tinha alteração. não. Tá certo. Eu vou chamar, vou ver se eu chamo a Fernanda aqui. Deixa eu Tá bom. chamar a Fê aqui para ela entrar aqui com a gente. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu não tinha visto a Fernanda. Deixa eu ver aqui. Eu acho que. Deixa eu ver. Eu acho que a Fernanda não está aqui.
Não. Eu vou dizer, Fernanda, se você estiver aí, querida, entra aqui, avisa que tá por aqui, tá bom? Eu tinha avisado para ela que eu ia entrar às 9 horas. Enfim. É. Ô, Jefferson, me fale uma coisa. O que que a Fernanda foi falando com você? Bom, ela foi, Ela foi fazendo em você nas sessões. sim, ela fez várias, ela fazia os exercícios, né? E me dava que também, no início, assim, ela me dava botava aquelas agulhas e choquezinhos, assim, eu não sei exatamente os termos técnicos, né? Mas isso Mas aí, ela colocava a agulhinha, ela cutucava um pouquinho? isso, Ah, ela fez agulhamento seco. isso. Tá. E Ela fez em qual região? ela é sempre lado esquerdo, tá? Que é o meu problema. Sim, ela fez no rosto, ela fez no pescoço, no Ela fez ombro. no rosto e na própria orelha, Ah, eu acho que ela entrou agora. tá? Graças a Deus. Peraí. Deixa eu chamar ela Tá aqui. bom. Pedir para ela. Aqui, ó. Pronto. Porque ela explica toda a parte do trabalho Isso. dela, E a né? parte técnica eu já não conheço. É. Ai, Fê! Eu falei, gente, cadê a Fernanda? Que eu não tô achando. Que susto! Que ótimo, E eu querida. tava, Obrigada por eu você não estar sei o que aqui, viu? eu tava assistindo, tava aqui olhando, ouvindo a conversa de vocês. Ah, então tá bom. Tudo Fê, bom, se Jefferson? apresenta, Tudo, fala como é que onde tá? você tá, aonde você atende e a sua formação. Tá. Então, meu nome é Fernanda, né? Giongo. Eu me formei há 15 anos, sou fisioterapeuta. Eu atendo em São Leopoldo, estou agora aqui em São Leopoldo e Porto Alegre. E fiz a formação em fisioterapia pelo IPA, em Porto Alegre. E daí depois fiz especialização em disfunção temporomandibular pelo Instituto Oclusivo, em São Paulo. Uhum. Aí depois fui, né? Fiz formação em osteopatia, estou fazendo a formação em osteopatia, ainda não terminei, porque são 5 anos. Aí um pouco antes da pandemia, sempre tive aquele anseio, né, de tentar entender alguns sintomas dos pacientes. E daí foi quando muitos pacientes me falavam, eu não sei o que que aconteceu. Às vezes depois do atendimento ficava com zumbido, ou o zumbido sumia, ou o zumbido melhorava, mas nunca ninguém me procurava em função do zumbido. Uhum. E então te conheci pelo Instagram, e daí foi um divisor de águas, né? O teu curso maravilhoso, tua formação. A professora Karina é uma referência aí na primeira fisioterapeuta a trabalhar com zumbido, para o nosso orgulho e minha admiração. E daí fiz a formação e veio a pandemia e os pacientes começaram a me procurar com queixa de zumbido, né? Não era mais um zumbido associado a uma cefaleia ou associado a uma Uhum. disfunção temporomandibular. Então, Tá. Ô, Fê, me o fale uma Jefferson, coisa. O Jefferson te procurou. Conta um pouquinho do que você achou do caso dele. Ele tá. modulava o zumbido, sim ou não? Se ele tinha ponto gatilho, aonde ele tinha dor, se ele tinha limitação de movimento, se a TM dele estava boa. E você, com a formação, inclusive essa última, né, que você fez comigo lá em Porto Alegre, né? Você acha que ele tinha uma síndrome tônica do tensor do tímpano ou você acha que era só um zumbido somatosensorial? Tá. O Jefferson me procurou, desesperado, veio até São Leopoldo, né, que é uma cidade aqui perto de Porto Alegre, uns 40 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. E ele chegou, assim, num grau de desespero muito grande. Então, na minha avaliação, ele não modulava, ele tinha um Tá. desconforto, ele relatava assim, um desconforto no ouvido esquerdo, ele tinha uma hiperacusia, e ele assim não modulava em nenhum teste, nenhuma contração, nenhum movimento, a palpação também não.
E só que o que me chamou a atenção assim é que o Jefferson tinha um grau de estresse muito elevado em função da profissão dele e também da pandemia, né? Ele não estava conseguindo ter o tempo de descanso que ele precisava, a questão de Uhum. alimentação. Assim, muita tensão na região cervical, muita tensão, bastante pontos gatilhos na região cervical. Ele não tem disfunção temporomandibular, mas ele tem uma cefaleia tensional. Aqui tinha, né, relatou que tinha mais ou menos 15 anos uma cefaleia tensional nas duas têmporas, predominantemente do lado esquerdo, que era o lado do zumbido. Daí eu já pensei, bom, ele tem. E ele tinha uma síndrome tônica do tensor do tímpano, porque ele tinha uma plenitude, né? Ele relatava que tinha, né? Que o ouvido às vezes fechava e tudo. Sim. E às vezes associado à plenitude, ele tinha uma piora do zumbido. E sempre durante o trabalho, né? Que era um momento, assim, de maior estresse. Então, era bem associado a uma cervicalgia ali que ele tinha, mas que Tá. não era a queixa dele era a cefaleia, mais predominantemente à esquerda e o zumbido também à esquerda. É, você vê, né? Como eu falei, quando o Jefferson estava falando, né, que realmente a dor de cabeça, a cefaleia, ela é um fator de risco para zumbido. Pessoas que têm zumbido têm muito mais cefaleia do que a população geral, tá? E, coincidentemente, você falando isso, que eu achei ótimo, nos estudos mostram que a cefaleia, ela geralmente fica do lado onde a pessoa tem a queixa de zumbido. Então, existe essa relação de localização, tá? Ô, Fê, me fale uma coisa, ele fez a sessão uma vez por semana e Sim. ele ter a remissão, porque eu noto que as pessoas gostam muito de saber com quantas sessões a pessoa teve a remissão total. Foi muito legal, assim, porque o Jefferson, porque assim, eu faço avaliação, faço já algumas técnicas para testar e que já trazem algum benefício para o paciente, mas quando a gente conversou, que daí eu já faço todo o aconselhamento, né, oriento, explico o que que é, ele já ficou mais tranquilo. E foi interessante porque eu falo muito quando a gente identifica, né, algumas questões de mudanças de hábitos de vida, né? E ele foi muito disciplinado nesse aspecto. Ele desde o primeiro dia já Obedeci direitinho, né? foi bem obediente. Desde o primeiro dia ele já aproveitou aquela oportunidade, né? Porque às vezes eu sempre digo que às vezes os problemas da gente vêm como problema, mas na verdade é uma bênção, né, Jefferson? É verdade. Para a gente mudar Uhum. algumas que não são tão boas, né, nos Uhum. nossos hábitos. Eu acho que o desconhecimento também piora muito, porque tu acaba achando que o problema é tu, né? Eu já estava até querendo procurar um psiquiatra, né? Porque eu não sabia o que que era isso, né? Então, Uhum. eu tive sorte de ser encaminhado para a pessoa correta também, né? Sim. Agora, uma coisa que você falou, vocês estão falando aí de disciplina, da pessoa tentar fazer tudo certinho, e eu vou te falar uma coisa. Todos os meus casos dos pacientes que tiveram remissão de zumbido, que o zumbido sumiu, eu observei algo em comum entre eles. Todos eram extremamente disciplinados. Todos seguiam as orientações, as recomendações e se esforçavam para seguir as orientações dos profissionais. Então, isso faz muita diferença. Aquele paciente que a gente orienta os exercícios, a gente orienta alguma mudança de estilo de vida e não segue, não Né? tem os mesmos resultados. Então, Não. realmente, isso É. você está de parabéns, porque isso faz Obrigado. diferença sim. Isso eu aprendi na pele. E aí, Fê, foram quantas sessões? Foram 5 sessões Nossa, que e ótimo. na sexta sessão ele já estava com a remissão total. E daí Muito eu bom. orientei esperar um mês e fazer uma reavaliação, né?
até porque da cefaleia tensional. E ele retornou tudo, tudo bem, sem zumbido. Para nossa alegria, né? Muito bom. Muito bom, hein, Fernanda? Parabéns aí, viu? Foi muito bom, um resultado até rápido. Ô, Fê, e me fale uma coisa. Daí você trabalhava mais o quê? Região de pescoço nele? Isso, mais cabeça e pescoço, ali, cintura escapular, cabeça e pescoço, mas focava bastante no pescoço, base do crânio, né? Toda aquela região mais tensa, que tinha bastante tensão em esternocleidomastoide, trapézio, o longo do pescoço, né? A musculatura mais profunda também. E ele tem bastante tensão cervical. E só que ele faz pilates, né? Ele melhorava com a atividade física. Até teve um dia que eu tava vendo aqui a fichinha dele, que eu tô aqui, teve um episódio que piorou depois do Pilates, e eu fiquei, meu Deus do céu, o que a gente Foi vai a primeira fazer? vez, né? Porque antes melhorava, depois começou a piorar. Eu digo, o que eu fiz com esse homem? Mas, mas talvez, né, em função de algum exercício que forçou, né, Foi um caso esporádico. depois se manteve tudo Uhum. bem. Então foram Ô, poucas Fê, sessões você para. chegou a usar você usou praticamente terapia manual, você usou alguma coisa do tipo agulhamento seco, acupuntura ou eletroterapia? Você usou mais alguma coisa com ele? Usei algumas técnicas de osteopatia, utilizei terapia manual, dry needling, e eletroterapia. Ah, legal. E a eletroterapia era na agulha? Era, iniciou na agulha e depois eu comecei a usar uns eletrodos. Ah, legal, legal. Nossa, muito bom, hein? Foi muito rápido a recuperação, que bom. E você tá há Acho quanto tempo, Jefferson, sem o zumbido? já faz quanto tempo a gente não se vê, Fernanda? 3 meses. 3 meses. Nossa, olha aí, tá se sustentando É. realmente, ó, 3 meses já e ele não percebeu mais. Ô, Jefferson, e assim, me fala um pouco do seu sentimento, da sua sensação quando esse zumbido apareceu, quando ele tava aquela nota 9. Como é que você tava assim? Você ficava nervoso, você ficava desesperado? Me fala um pouco do seu sentimento, porque tem muitas pessoas aqui também que têm zumbido e elas ouvindo o seu depoimento, pode ser que elas se identifiquem com o que você sentiu. Certo. Bom, quando começou, como é uma coisa nova, assim, a gente não entende, né, o que que é. Então, tu meio que fica desnorteado. Eu tava meio assim, sem entender. Eu chegava a perguntar para minha família se eles estavam ouvindo o que eu estava ouvindo, né? E é uma coisa muito louca, assim, é muito diferente. E Uhum. chega a ser desesperador, que nem a Fernanda disse, eu cheguei lá no estágio de desespero, né? Porque O que a mais primeira ele te atrapalhava? Ele te atrapalhava a se concentrar, a ler, a dormir? O que mais ele te atrapalhava? a parte profissional, porque tu não consegue te concentrar, né? Eu não conseguia conversar num telefone com uma pessoa, com um cliente, sabe? Então eu ficava com aquilo, parecia assim que a cabeça, a voz da pessoa estourava dentro da minha cabeça, assim, Uhum. porque como eu tenho essa sensibilidade, não é só o zumbido. Se fosse só o zumbido, ainda eu acho que seria tolerável. Mas Uhum. sabe quando tu ouve um rádio que tá fora de sintonia? Era assim que É, eu. síndrome tônica do tensor do tímpano tem essa Isso, sensação de isso. distorção. E Então me fale são. uma coisa, hoje, graças a Deus que você conseguiu, que é o sonho de todo zumbideiro, né? Como o pessoal brinca. É, qual foi a grande lição que você acha que você adquiriu nessa sua experiência com o zumbido? Qual foi a grande lição? É, tudo começou com essa pandemia, né? O que aconteceu? Vou te contar um pouco o meu histórico de trabalho para te entender. Como eu tenho um escritório contábil, eu tenho 9 funcionários que dependem de mim e tal, então eu continuei, eu não parei de trabalhar, só que eu montei uma estação de trabalho em casa e eu acesso o meu escritório aqui de casa. Então, o que aconteceu?
Eu trabalhava das 8 da manhã até às 7 da noite no escritório, vinha para casa, tomava um lanche, ligava o computador e ficava até às 11, de segunda a domingo. Então, Meu Deus! exatamente. Aí o que eu De domingo fiz? a domingo ele trabalhava. Eu senti que o meu corpo me disse assim, ó, para que eu não aguento mais, entende? Eu mesmo forcei demais, entende? Eu consegui entender isso. Uhum. E Então, acho acho que que ele isso veio que... para avisar assim, olha, tira o pé do acelerador, Exato, exato. relaxa um pouco que você está indo além da conta. Gente, Exatamente. sempre lembrem do seguinte, que o zumbido ele é um sintoma e ele é um alerta. Imagine como se o zumbido fosse um painel de um carro, que aquele painel do carro, ele não avisa com aquelas luzinhas quando a gente precisa arrumar alguma coisa no carro. O óleo tá baixo, ele apresenta aquela luzinha do óleo, o freio de mão tá puxado. O zumbido seria como se fosse esse painel do carro. Só que, Exato. lógico, ele vem de uma forma que acaba deixando a pessoa um pouco sofrida, porque ele vem com aquele barulho todo. Mas ele vem para nos avisar em relação a alguma coisa, que a gente precisa mudar alguma coisa, que a gente precisa ir em busca para entender o que está acontecendo no nosso corpo. Então, sempre enxerguem o zumbido como um sintoma que vem para nos ajudar no sentido de entender o que a gente precisa melhorar, o que precisa consertar no nosso corpo. E no caso do Jefferson, foi realmente esse estilo de vida que ele estava levando além da conta. Ô Jefferson, e hoje você diminuiu a carga de trabalho? Sim, diminuir, eu consigo tirar mais folgas, eu descanso, eu consigo relaxar, né? Acho que isso Parou também de trabalhar no domingo, né? parei. Pelo amor de Deus. Parei. A Eu, primeira Você coisa que também deve ele ter agradecido. Ai, que bom. eu Vai ficar obedeci o meu domingo aqui com a corpo. gente. Eu obedeci o meu corpo. É, tanto exatamente. é, a É porque primeira coisa que ele não adianta, é aquela coisa assim, eu penso assim, ó, se eu forçar e eu ficar de cama, quem é que vai estar lá para me substituir? Ninguém. Então, a gente tem que se adaptar. Uhum. a primeira Exatamente. coisa Fala que aí, ele Fê. A primeira coisa que ele me falou na segunda consulta, ele disse assim: descansei domingo É, depois de um ano. Eu disse: olha só que evolução, né? é verdade. Já ficou mais tranquilo, né? É, Conhecendo o que que era o zumbido, por que que aquilo tudo estava acontecendo, né? E Uhum. já Ô, ti, Fê, e você né? passou exercício para ele fazer em casa? Sim, passei. Eu costumo, assim, o que que eu faço? Eu avalio os pacientes e daí, depois por WhatsApp, eu passo bastante informações sobre o zumbido, o que que é o zumbido, passo meditação, passo exercícios para fazer em casa, fotos e vídeos de exercícios. Então, o Jefferson fez, né, e fazia continuo com... fazendo até hoje. Ah, Ah, é? Isso coisa boa! aí. Eu não quero que Leva, volte. leva para sua vida. Eu não quero que volte. Também Exatamente. não quero que Ele está em faça. remissão, É, né? Aham. Gente, olha, foi muito bom. Eu quero agradecer em primeiro lugar que eu acho que o Jefferson veio aqui contar a história pessoal dele, né, para um público que ele nem conhece. Então, obrigada muito por sua generosidade, por você ter trazido a sua história aqui, muito bacana. Estou super feliz por obrigado. você. E Muito a obrigado. Fernanda, essa grande profissional que em pouco tempo aí conseguiu te ajudar e também fazer esse contato aqui comigo para a gente mostrar que em Sim. alguns casos, sim, é possível a gente conseguir essa remissão do zumbido. E próximo ano, a Fernanda vai levar o nosso curso, né, Fernanda, em Porto Alegre. Então, Sim, fisioterapeutas que têm interesse em ajudar, em saber tratar pessoas com zumbido, que estão no Rio Grande do Sul e próximo, né? Que geralmente o pessoal acaba indo nos lugares mais próximos. No próximo ano a gente vai levar o nosso curso. A gente não sabe data ainda, mas assim que a gente tiver a data, a gente anuncia, tá bom? Gente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês também.
tá? Aqui, os seguidores, obrigado. Espero ter ajudado de alguma forma vocês. Elis, é só seguir a Fernanda, clica aqui na página dela, é só você pegar nessa parte aqui de cima do lado esquerdo, nessa setinha, tem a página dela do Instagram, entre em contato com ela, tá bom? Que ela te passa o número dela da clínica, tá certo? Gente, obrigada. Se você quiser, Jefferson, na verdade, eu vou te pedir qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas com zumbido que estão aqui nos assistindo. Bom, a mensagem que eu passo para vocês é que acreditem, mudem o estilo de vida, porque só a parte de exercício e só o profissional não resolve. Se tu não te ajudar, tu não mudar teu estilo de vida, é como se fosse uma equipe. Um depende do outro. E eu fiz isso e estou aqui, ó. Graças a Deus, graças a Fernanda. Tive muita sorte também de achar a Fernanda, né? Você faz assim, ó. Você consegue anotar aqui seu número? Consigo. Anote aqui nesses comentários, agora? Que aí o pessoal já pega. Tá bom, gente? Olha só. Na última semana do mês de novembro, nós vamos fazer mais uma live de maratona de dúvidas com duas grandes especialistas em zumbido. No dia 30 de novembro, maratona de dúvidas com duas grandes especialistas em zumbido para a gente fechar este novembro laranja. Você sabe o que é o novembro laranja? É o mês dedicado à conscientização do zumbido, da misofonia e da hiperacusia. Ó, tá aqui o contato da Fernanda. Quem quiser dar um print e aí guarda o telefone dela. Ela fica em Porto Alegre e em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tá? Então, para quem quiser fazer um contato com a Fernanda, ela tá nessa localização. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês, viu? Bom resto de semana. E Jefferson, brigadão mesmo. Espero que você se conserve assim. E cuida do seu estresse, cuida do seu estilo de vida. É isso aí. Sim. Muito obrigado. Tchau, Fê. Beijo. Tchau. Queria agradecer em poder divulgar, né, esse trabalho de conscientização, que a gente que trabalha com zumbido e os pacientes que têm zumbido, só os pacientes sabem o que eles passam, o sofrimento que eles têm. E poder ajudar nesse processo é muito gratificante e é importante divulgar, porque, infelizmente, eles costumam passar por muitos profissionais antes de chegar na gente, né? Muito. E assim, olha, gente, os bastidores, eu que tenho essa página aqui voltada para zumbido, os bastidores não são tão fáceis. Vira e mexe tem algumas coisas assim, algumas rugas, como por exemplo, semana passada... Depois de eu ter feito uma live linda com o meu paciente, que é o Rafael, que teve remissão, veio uma pessoa dizendo que não existe remissão de zumbido, que isso tudo é tudo falso. Olha, vocês não sabem o que eu passo aqui, tá? Mas eu tô desistindo. Tem horas que eu tenho vontade de desistir, mas eu falo, não vou desistir. Mas olha, não é fácil, viu? Tem muita gente, gente aí falando, olha, isso é tudo lorota. Zumbido não desaparece, olha, não é mole, mas enfim, vamos lá, vamos em frente, a gente tem que persistir. Que algumas pessoas têm, infelizmente, né? Não é fácil, mas olha, graças a Deus, uma coisa que eu vou aprendendo é ter resiliência e a gente vai, porque a maioria a gente consegue ajudar. Sempre vai ter um ou outro, né? Mas a maioria... Realmente a gente consegue ajudar aqui na página, né? Trazendo notícias, trazendo informações corretas e, enfim, ensinando formas de lidar melhor com o sintoma, né? Gente, obrigada, viu? Beijão para vocês. Tchau. Até a próxima live no final do mês. Bom te ver, tchau. Igualmente. Tchau. Beijo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada.